Olá, bom dia, seja bem-vindo a esta edição do programa A Notícia de Frente. Hoje, terça-feira, dia 11 de junho de 2019. E aqui ao meu lado está o professor Lorenberg Alves e o Antero Paz de Barros. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, senador Antero, bom dia, telespectador. Antero, bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, professor Lorenberg, bom dia, telespectador e telespectadora. E antes de saber quais serão os destaques de vocês, eu quero ir primeiro para algumas notícias nesta manhã. Olha só, a serviço do capitão, o ex-deputado de Mato Grosso é exonerado por Bolsonaro, mas garante que vai voltar ao governo. Vocês já adivinharam aí de quem que eu estou falando? O polêmico Vitório Gale foi exonerado do governo Bolsonaro, mas garante que vai voltar. O exonerado a pedido do governo de Jair Bolsonaro, né? Ontem, segunda-feira, o ex-deputado federal e pastor da Igreja Assembleia de Deus, Vitório Gale, garantiu ao site Folha Max que sua retirada da assessoria especial da presidência da Câmara dos Deputados, além de amigável, foi meramente estratégica. O objetivo de seus 5 meses nos bastidores do parlamento seria apenas para garantir a aprovação da reforma da Previdência, missão dada diretamente pelo próprio presidente. É missão dada, é missão cumprida, mas ainda não foi, né? Fomos remanejados para outra função. Não vou sair do governo, não, disse por telefone. Não deixa de ser uma desclassificação de cargo, né? Ainda que ele permaneça no governo, ele deixa de ser um articulador político no governo. Na verdade, o Vitório Gale tem alguma articulação com a bancada evangélica. Só isso. E na bancada evangélica, vamos ser sinceros, o Bolsonaro não precisa dessa articulação. Porque o Bolsonaro tem muita força na bancada evangélica dentro do Congresso Nacional. Pois é, lembrando que recentemente ele foi condenado a pagar uma indenização na ordem de R$100 mil, até ele queria acionar a justiça gratuita, a indenização por danos morais, porque associou ali, todo mundo lembra, lésbicas, gays e bissexuais, e falou do desenho da Disney, aquela polêmica toda, que o Mickey, que o Rei Leão, enfim. E ele foi condenado a essa indenização de R$100 mil, mas ele disse que nada tem a ver com a indenização, com essa condenação. Ainda que não tenha, vamos partir do pressuposto, né, de que não tenha não pesa ou não influência na decisão do governo de remanejá-lo para uma outra função. Veja, são palavras do próprio ex-deputado federal de que ele foi levado para uma espécie de liderança do governo dentro da Câmara, fazer aquela articulação para a aprovação da Previdência Social, do texto da Previdência Social. O texto da Previdência Social ainda não foi aprovado na Câmara Federal. Isso significa dizer que não é missão cumprida. Que não é missão cumprida, exatamente, né? Não é missão cumprida. Portanto, falta ainda um espaço muito grande. Mas o Antero foi muito feliz quando ele disse que a desenvoltura, entre aspas, política e articulação política do ex-deputado federal Gale só tem influência basicamente lá no grupo dos evangélicos. E cá para nós, eu concordo com o Antero nesse particular, que o presidente da República não precisa de alguém com muita influência, até porque ele já tem essa influência dentro do grupo de evangélicos na Câmara Federal. Certo, agora sim eu quero saber os destaques de vocês de hoje. Vamos começar com o senhor professor Lorenberg Alves. Qual que é o seu destaque hoje? Nayara, eu vou falar um pouco, traçar um pouco um resumo, de uma forma geral, as disputas eleitorais de Mato Grosso, ou nos municípios de Mato Grosso, sobretudo nos grandes polos, por exemplo, Rondonópolis, Cuiabá, Sinop e Cáceres. Até porque existe já há algum tempo que partidos estão, ou coronéis do jogo político já estão articulando para uma possível candidatura. Esse é o tema do meu comentário. Certo. E você, Antero, qual que é o seu destaque? Eu vejo uma situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, se complicando muito diante das recentes denúncias nacionais feitas pelo jornalista Glenn Greenwald,
Esse jornalista, ele é casado com um deputado federal do PSOL, o Gren Grivaldi, é casado com o deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, e ele foi quem levantou toda essa matéria mostrando as conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, com operadores da Lava Jato, com os procuradores, e orientando como fazer para prender as pessoas. Isso não é admissível no campo do direito. Quem julga não pode orientar a investigação. Quer dizer, seria a mesma coisa que dar... Porque aí o Moro estaria agindo como procurador. E ele seria, ao mesmo tempo, já que ele estava orientando toda a operação... O juiz editou as regras do jogo. O juiz que editou as regras do jogo. Então, já se fala em CPI sobre o Moro no Congresso Nacional, há um visível enfraquecimento do ministro Sérgio Moro. Evidente que o PT vai deitar e rolar em cima disso, né, mostrando que, e aí retomando a bandeira de que a prisão do Lula foi uma armadilha. Aí entra a política no meio. Aí entra a política, etc. e tal. Então eu vou fazer uns comentários sobre isso. Certo, só lembrando que o ministro Sérgio Moro também já se manifestou a respeito de tudo isso. A gente vai falar durante o comentário do Antério. Também tem muita gente aí manifestando o apoio ao ministro Sérgio Moro. Eu quero falar agora de uma delação, mais uma delação monstruosa do ex-presidente da Assembleia Legislativa, o ex-deputado José Riva. Vaga no TCE definida por quem tem mais dinheiro, diz José Riva em depoimento. O ex-deputado estadual José Riva afirmou em seu depoimento à Justiça que a indicação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é definido porque tem mais dinheiro para negociar esta vaga. A declaração ocorreu após questionamento da Procuradora da República, Cristiana Marconi, que solicitou detalhamento de como se definiu o acordo em apoio ao nome de Sérgio Ricardo, acusado de ter comprado a vaga de Alencar Soares para assumir a cadeira de conselheiro. Isso é muito caro. Abre aspas, agora fala do José Riva na delação. Isso é muito caro. Lá no colegiado, Assembleia, você falava assim, você tem dinheiro? Não. No TCE, vai precisar. Se tem, não, então eu vou providenciar. Vamos acompanhar mais a matéria. Conforme o jornal A Gazeta, a declaração de José Geraldo Riva foi dada à Justiça Federal em março, quando o ex-deputado estadual passou a condição de colaborador unilateral da ação penal. No reinterrogatório, o ex-parlamentar afirma a vaga do ex-conselheiro Alencar Soares no Tribunal de Contas do Estado foi comprada para o ex-deputado estadual e conselheiro afastado Sérgio Ricardo de Almeida. Segundo José Riva, inicialmente a vaga custaria 12 milhões de reais. Deste valor, Sérgio Ricardo deveria pagar 4 milhões. Mas em 2009, Sérgio pagou 2,5 milhões com dinheiro desviado da Assembleia Legislativa através de empresas investigadas pela Operação Imperador. Conforme Riva, quando o ex-governador Blairo Marge soube desta negociação, fez Alencar devolver os 2,5 milhões de reais a Sérgio Ricardo através de um cheque. Riva conta, Blairo ainda conseguiu 4 milhões de reais com o empresário Júnior Mendonça para pagar a Alencar e comprar a vaga no TCE para o ex-secretário de Estado, Éder Moraes. Mas os 8 milhões de reais restantes não foram pagos a Alencar e a negociação não prosperou. Ainda no depoimento à Justiça Federal, Riva acrescenta, em 2010, ele e Sérgio Ricardo combinaram com Alencar Soares de comprar a vaga do conselheiro no TCE por 11 milhões de reais. Deste valor, conforme Riva, Sérgio repassou 6 milhões de reais em duas parcelas de 3 milhões, com dinheiro desviado da Assembleia entre 2011 e 2012 através de contratos superfaturados. Já os 5 milhões restantes foram repassados por José Riva a Alencar Soares, com dinheiro da AL entre 2011 e 2013 via factoring, empresas e agiotas. Para José Riva, no total, a vaga no TCE custou
15 milhões de reais. Na ocasião da eleição da mesa diretora e até na mesa diretora é definido o suplente do Sérgio na mesa exatamente com essa proposta. Olha, eu vou sair e tal, eu quero ir para o Tribunal de Contas, quero um compromisso de vocês. E em cima dessa conversa do Sérgio, inclusive, foi indicado quem seria o seu vice-presidente. O senhor já está falando de 2010, porque o senhor Sérgio, de fato, ele só assume em 2012. Exato. Não, mas antes de 2009. Isso que eu estou questionando. Na eleição dele, na primeira eleição dele lá, ele já fala que quer ir para o Tribunal de Contas e o vice dele já é escolhido com essa proposta, dele ir para o Tribunal de Contas. Certo. Então antes mesmo do senhor Sérgio Ricardo iniciar essa proposta com o senhor Alencar Soares por volta do ano de 2009, isso já havia sido apresentado. Já. E como é que isso foi trabalhado dentro da Assembleia Legislativa? O senhor Sérgio Ricardo, eu não sei se teve concorrência, houve outros deputados que à época concorreram, ou ele foi candidato único por parte da... Excelência, porque era assim... isso era muito claro no colegiado, falava assim, você tem dinheiro? Não. Lá vai precisar tanto. Você tem? Não. Então eu vou providenciar. Então quem providenciava a vaga, quem negociava, ia. Isso não foi só com o Sérgio, em outros momentos também eu creio que funcionou assim. Mas especialmente nessa do Sérgio foi assim. Quem teve o dinheiro para bancar, e que na verdade nem tinha, ele tinha, talvez tivesse guardado algum dinheiro e ele deu 3 milhões já quando acertou, né? Já tinha dado 2,5, recebeu de volta, depois deu 3 e mais 3, né? Então quem tinha o dinheiro acertava a vaga e ia. E a vaga que a gente fala, que é a vaga no Paraíso, né? Todo mundo disputa essa vaga no TCE. Grave essas acusações. Custou a vaga 15 milhões de reais. Como é que o Blairo entra nisso? O Blairo, pelo visto, não queria o Sérgio Ricardo no Tribunal de Contas. O Sérgio Ricardo faz um acerto inaugural com o Alencar Soares, repassa inicialmente 2,5 milhões para Alencar Soares, com dinheiro roubado da Assembleia, isso é o que o Riva está dizendo. E aí, quando o Blairo Maggi sabe disso, o Blairo Maggi fala, negativo, Alencar, devolva o dinheiro, mas eu não tenho mais o dinheiro para devolver. Aí vai-se no Júnior Mendonça, arruma os 2,5 milhões e o Alencar devolve o dinheiro. Tanto é que meses depois, a gente ouviu isso no noticiário, professor, o Júnior Mendonça foi lá no Senado cobrar o Blairo Maggi os 2,5 milhões. O Blairo era senador ainda, ele tinha saído do governo e foi para o Senado. O Blairo queria que colocasse Éder Moraes. Por que não deu certo o Éder Moraes? Porque a Assembleia Legislativa não aceitou mudar o indicado. Não, nós não vamos, não importa que o Blairo garanta a compra da vaga, nós aqui vamos votar em Sérgio Ricardo. Mas vocês têm dinheiro para pagar a vaga? Temos. 6 milhões que o Sérgio Ricardo tirou da Assembleia e 5 milhões que o Riva autorizou, também, segundo o próprio Riva, dinheiro desviado da Assembleia. Então foram 4 milhões inicialmente, mais 11 depois, 15 milhões a vaga do Sérgio Ricardo. É por isso que quem ouviu todo esse depoimento aí foi o juiz Jefferson Schneider. O depoimento foi dado a ele. É por isso que o Blairo Maggi está fazendo todo o esforço do mundo para não ser julgado pelo Jefferson Schneider. Porque vai dar problemas. E aí tem mais coisas. Tem que juntar ainda nesse material, para esse material sobre a vaga ficar completo, a delação do Júnior Mendonça. Porque o Júnior Mendonça, quando dá o dinheiro, ele faz narrativas que ele foi levar em dinheiro para o Alencar, mas faz narrativas também de depósito nas contas bancárias dos filhos do Alencar Soares. O próprio Riva, nessa oitiva, e está detalhado isso no jornal A Gazeta, porque jornal é riqueza de detalhes. Pega o jornal A Gazeta de domingo, que vocês vão ver ali a riqueza de detalhes do depoimento do Riva. Na televisão não dá para detalhar tudo, mas está detalhado ali que o Sérgio Ricardo
e o próprio Riva também depositaram dinheiro nas contas do filho do Alencar Soares Filho. Está demorando isso? Está demorando. Mas eu acho que os fatos são muito ruins para os envolvidos. O Riva está fazendo a confissão, ele deve ser beneficiado com isso. No direito penal tem lá um artigo que diminui a pena da pessoa que confessa o crime, que facilita a justiça, o entendimento sobre o crime. O Riva praticamente entregou documentos, entregou depósitos, entregou uma série de coisas que facilitam a vida dele na justiça. Então ele deve ser beneficiado com esse tipo de documento. Sérgio Ricardo, é quase impensável imaginar que o Sérgio Ricardo vai voltar para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Não vai. Conhecendo o juiz Jefferson Schneider do jeito que o Mato Grosso conhece, essas coisas serão bem esclarecidas. Brairo Maggi, que participou dessa negociação de autorizar a compra de vaga, e o pior é que não autorizou com dinheiro do bolso, não. Também é dinheiro que sai do cofre público. Dinheiro que de sai todo do poder mundo, público. da população. Quer dizer, essa coisa é muita corrupção. E ele falou que, pelo menos nesse caso, nessa vaga, ele tem certeza, mas que ele acredita que outras também tenham sido compradas. Mas aí ele não tinha mas não provas, tem provas, ele não falou tem só como. dessa que ele tinha provas. Né? E essa coisa do Éder Moraes, que o Blairo queria, num determinado momento, isso está no jornal A Gazeta, o Blairo chega a pedir ao Riva, então é o seguinte, então vamos indicar o Sérgio Ricardo e o Éder Moraes. Aí eles tentaram demover o Antônio Joaquim, porque o Antônio Joaquim naquela época abriu mão para o Éder Moraes. E o Riva narra nesse depoimento no jornal A Gazeta que o Antônio Joaquim não concordou em sair e em vender a vaga no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olha, é uma coisa assim que deixa a gente, eu não digo que deixa a gente muito surpreso, porque a gente já sabia disso, né? Então, surpresa não tem. O que é surpresa aí é ver o seguinte, que Marcelo Odebrecht vai preso, o cara da Andrade Gutierrez vai preso, o cara da OAS vai preso, e pessoas importantes em Mato Grosso não vão presas. Por que aqui demora mais, hein? Quer dizer, eu acho que é isso que causa surpresa. A não prisão de determinados figurões, para mim, causa surpresa, com provas vivas e exuberantes aí aos olhos da opinião pública, professor. O depoimento do Riva, somado com o depoimento do Júnior Mendonça, não se pode também perder de vista na era que a delação do Sival Barbosa também fala isso. E, portanto, você tem aí, aliás, a delação do Sival Barbosa foi que desengavetou essa questão da compra da vaga do Sérgio Ricardo. Porque já estava tudo engavetado, não tinha mais nada. Foi a delação do Sival Barbosa, inclusive falando do dinheiro que foi pago ao Éder Moraes por contradizer aquilo que ele já tinha afirmado anteriormente. Lembra disso, não era? Sim. Então foi a delação do Sival Barbosa que trouxe isso tudo à tona e desengavetou uma questão que naquele instante, naquele momento, estava simplesmente morta. E vem à tona. Portanto, o depoimento do Riva fortalece ainda mais a denúncia contida na delação do Sival Barbosa. Portanto, eu concordo em gênero, número e grau com o que foi dito aqui, dizendo que não há mais como questionar se foi com a compra ou não compra da vaga do Tribunal de Contas. O que nos causa, ainda que grande parte da sociedade soubesse de tudo isso, não era? Causa muito constrangimento ao conjunto da sociedade, porque o Tribunal de Contas é um órgão importantíssimo para a fiscalização, para o acompanhamento dos gastos, tanto do governo do Estado, inclusive da própria Assembleia. Só que ela nunca fez esse papel com relação à Assembleia. Certo, eu quero ler a nota aqui ao jornal A Gazeta. Olha só. Ao jornal A Gazeta, o conselheiro afastado Sérgio Ricardo de Almeida disse que não teve acesso ao depoimento de José Riva à Justiça Federal, mas ele alega que o processo que conduziu à vaga do TCE foi legal e transparente.
com a aprovação da maioria dos deputados da Assembleia Legislativa. Sérgio Ricardo acrescenta que Riva responde a vários processos judiciais e que tenta barganhar a diminuição da pena, oferecendo em troca mentiras sobre todo mundo. O que o STF ainda aceitou a delação de Riva. Ainda não temos, o jornal ainda não tem um posicionamento dos outros citados, como o ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi. E ele falando, né, dessa questão das mentiras, aí volta novamente o instrumento da delação premiada. Né, Antero, professor, para se delatar num grau que foi delatado, tem que ter provas. Exatamente. Até porque há uma diretriz, aliás, agora, com a Procuradora-Geral da República, que disse a delação tem que constar as provas ou o caminho para se chegar à prova. Mas as provas aí são robustas, né? Por isso mesmo que uma robustas. nota dessa de que são mentiras apenas para barganhar a diminuição de pena, não, é o papel dele, o né? Sérgio Ricardo, neste momento, confessar, né, é difícil. Na hora que ele for condenado, ele vai confessar. Por enquanto, ele não vai confessar. Por enquanto, ele vai jogar com a tênue esperança de que somos todos bobó cheira-cheira e que o juiz que vai julgar não vai estar atento aos autos e nem às provas, etc. e tal, e pode absolvê-lo. Eu, assim, lamento muito. Quer dizer, o cidadão é deputado estadual, bem-sucedido. O cara precisa ir para o Tribunal de Contas. Podia até ir, mas precisa comprar vaga para ir para o Tribunal de Contas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é não ter o mínimo de senso do que é certo, do que é desonesto na administração pública. Né? E é justamente por isso que a população e os próprios técnicos de dentro do TCE são totalmente contra a indicação política ali dentro. Funciona muito melhor quando não tem essa indicação política, não é isso, professor? Exatamente. Mas já se ouviu muito a respeito disso e que falava que o Tribunal de Contas é um prêmio para a aposentadoria de um político que estava quase que em fim de carreira. E se nós analisarmos... O Sérgio Ricardo não estava, era um jovem político, né? Aliás, ele saiu da própria presidência da Assembleia Legislativa, né? Ele chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa. Ele foi o primeiro secretário da Assembleia e depois presidente. Exatamente. Né? E só em 2012 é que ele foi eleito para a vaga no Tribunal de Contas. Nesse depoimento do Riva, o Riva chega a dizer o seguinte, que o grupo, o Riva se inclui no grupo, tentou comprar o silêncio do Júlio Mendonça por 5 milhões de reais. Verdade. Né? Ofereceu 5 milhões de reais, segundo o Riva, participaram da reunião, além dele, o conselheiro Sérgio Ricardo, o ex-governador Silval, um advogado do ex-secretário Éder Moraes, o qual o Riva diz não lembrar o nome, e o local da reunião teria sido um apartamento da irmã do Sérgio Ricardo em Cuiabá. Inclusive foi ele que propôs, disse que tinha que ajudá-lo para pagar advogado. Então eles ofereceram 5 milhões para o Júnior Mendonça não fazer a delação. O Júnior Mendonça fez a delação. Fez a delação, contou tudo e já foi até beneficiado com a delação que fez. Pois é, olha, daqui a pouco a gente vai falar, tem matéria, viu, sobre a greve da educação que continua aqui no estado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes eu quero falar de saúde pública e que os servidores da saúde, em apoio à greve da educação, decidiram paralisar as atividades. Os servidores da Secretaria Estadual de Saúde se reuniram em assembleia na manhã de ontem e declararam apoio à greve dos profissionais da educação. Com isso, ficou decidido que eles vão participar de um ato público unificado que foi marcado, né, de participar, na verdade, deste ato. Também foi deliberado durante a Assembleia, que acontecerá na próxima sexta-feira, será feita uma paralisação das atividades na área de saúde em apoio à greve e também em defesa do ensino público e contra a reforma da Previdência. E aí tem outras reivindicações dentro, além do apoio à greve da educação. Eu falo isso da greve, da paralisação, né? Não greve, da paralisação. RGA, né? Não, não, é Previdência e também ao contingenciamento do governo federal.
a educação. Esses são alguns dos pontos também de paralisação dessa sexta-feira, que acontece a paralisação da saúde. Que aconteceu, né? Que vai acontecer dia 14. Dia 14. Eles decidiram dia 14. Mas eles marcaram um dia só, né? Não, um dia só. Mas lembrando que tem várias reivindicações também, se for trazer para a saúde, para tudo o que os servidores da saúde têm para reivindicar, só o pronto-socorro ali já gera uma grande paralisação. Eu me refiro a você abraçar outras pautas, entendeu? Como a reforma da Previdência e o corte na educação. Mas, Nayara, quando você estende o leque para pautas, para o número de pautas, você deixa de contar com o entendimento do conjunto da sociedade e com o apoio desse conjunto da sociedade. Esse que é o grande problema que os grevistas ou os manifestantes ainda não se tocaram e não se perceberam. Lembra, por exemplo, das manifestações no mês de junho de 2013, que começou a questão lá do passe, do valor do transporte. Assim, a partir do momento em que ela foi se estendendo, foi criando outras pautas e perdendo o foco da própria sociedade. Que era o transporte Que era inicial, o transporte inicial. Até chegar no impeachment. Exatamente. E até chegar agora na greve de motoristas e cobradores, né? Que está se resolvendo. Agora, na verdade é o seguinte, o Estado não vai atender a reivindicação do RGA. É simples. E o que eles mais querem reivindicar agora é o pagamento da RGA. E o Estado não vai pagar a RGA, é simples assim. E eles sabem disso. Embora, na minha opinião, a linguagem do governo, o governo tem, na minha opinião, tem acertado na gestão e tem errado na linguagem política. A linguagem do governo é assim, olha, está parecendo criança chorando, pedindo doce. Daí não vai dar doce para a criança porque não faz bem. Quer dizer, é uma comparação que desnecessária, né? O professor tem o terceiro melhor salário do Brasil e não temos a terceira melhor educação. Também é um ataque desnecessário. O que o governo tem que colocar é claramente qual que é seu projeto educacional. O que dá para melhorar? O que dá para melhorar e assim... No cenário atual da crise. Claramente dizer o seguinte, olha, não vamos pagar, não é porque não queremos. Até temos como compromisso que o primeiro setor a ser valorizado pelo Estado precisa ser retomado pela educação, pelos professores. Eu acho que o discurso está errado. Mas isso não já foi mostrando dito? A importância... Isso não. Não, o que eu falo assim, não temos condições de pagar, não temos condições de pagar, isso já foi dito. Isso foi dito, não temos condições de pagar. Mas aí eu vou fazer um apelo dizendo o seguinte, que a primeira providência que eu vou tomar é assim, o que está sendo dito é assim, não temos condições de pagar, no que está correto o governo, não tem mesmo e nem deve fazer compromissos que não possa cumprir. Não é correto, do ponto de vista ético, inclusive, estabelecer acordos com a categoria e não cumprir. É pior, porque aí a categoria volta na greve por causa do acordo e depois entra em greve pelo não cumprimento do acordo. Então, não aguenta pagar, diga logo que não aguenta pagar. Mas diga também o seguinte, na hora que nós concluímos o ajuste fiscal, nós vamos retomar a negociação pela educação, pelos setores essenciais do Estado. Não está sendo dito isso, Nayara, na minha opinião. Na minha opinião... Faltou uma negociação, vem faltando uma negociação. Não é nem a questão da negociação. Se os trabalhadores querem a negociação serem atendidos economicamente, eles não serão atendidos economicamente. Porque é crime de responsabilidade se o Mauro Mendes fizer diferente. Eu não acho que o Mauro Mendes vai deixar o mandato dele em risco, atender uma situação que ele não pode atender. Juridicamente, pela lei de responsabilidade fiscal, é pedalada. Ele não pode atender esse tipo de reivindicação. Mas ele tem que justificar isso e tem que fazer um acordo, tem que fazer mais cafuné, tem que fazer mais carinho, tem que buscar mais relacionamento com os professores e tem que acenar para o futuro. Olha, gente,
isso aqui acontecendo, e vamos desenhar o cenário aqui. A gente conseguindo o FEX, ou a gente voltando a cobrar ICMS desse setor, a gente reduzindo o que muitos os trabalhadores querem, é que o Estado também pare com essa lenga-lenga e diga logo onde é que vai reduzir a questão dos incentivos fiscais. A gente reduzindo os incentivos fiscais, resolvendo a questão do FEX, resolvendo a questão do empréstimo do Bank of America, o Estado, ano que vem, terá condições... Mas é nesse ponto que eu falo... Eu acho que é isso. Que eu me refiro quando eu falo de negociação. Não houve ainda uma promessa, como o Antero está falando, né, professor? Uma promessa, uma esperança, tá? Vamos usar essa palavra. Esperança para que essa greve acabe. Não houve isso. O que houve foi... Vamos cortar os pontos de quem continuar com a greve, vamos demitir os comissionados que aderirem a essa greve, e a única coisa que saiu da reunião de sexta-feira, da última sexta-feira, na verdade, uma sexta-feira anterior a essa, né, foi de que o governo se compromete a reestruturar as escolas. Na verdade, Nayara, e aí eu concordo tanto com você quanto com o Antero, dizendo que faltou para o governo do Estado a abertura da continuidade ou da continuação de toda uma negociação. Veja, eu li o ofício, que se não me falha a memória, tem 64 páginas, o ofício encaminhado pelo governo do Estado para o presidente do Sintep. Lá está justificado, está amarrado todas as justificativas, as razões pelas quais o governo não pode conceder o aumento de 7,69% para os professores, que é de direito dos professores, e não podem, muito menos, contemplar o RGA. Até porque o Antero, se concede o RGA para o professor, vai ter que conceder o RGA para todas as outras categorias. E aí, o governo do Estado, em razão do desequilíbrio das contas públicas, é bom a gente deixar claro aqui, não é culpa do atual governo e muito menos não é culpa do governador Mauro Mendes. Não foi ele que criou esse desequilíbrio das contas públicas. Ele está simplesmente trazendo soluções ou possíveis respostas para colocar no eixo ou voltar a trilhar o rumo o Estado de Mato Grosso. Só que isso fecha a conversa, Nayara. Quando você só coloca isso, acaba a conversa. Não se possibilita que essa conversa continue, ainda que seja, por exemplo, no semestre que vem, ainda que seja no ano que vem. Mas tem que abrir a possibilidade para continuar conversando, para continuar dialogando. É bom lembrar que as reivindicações por parte dos professores são reivindicações justas, legais e morais. Não se pode perder de vista isso. Certo, daqui a pouco tem matéria sobre a greve. Né? Eles estão reivindicando o cumprimento de uma lei que atualmente não pode ser cumprida, é só isso. Exatamente. Antes do intervalo, eu quero chamar só um parênteses. Sim. Essa questão do desconto do salário, se o Mauro Mendes quiser descontar, ele vai descontar, se ele não quiser descontar, ele tem que descontar. Porque, pelo que eu entendi, o julgamento do Supremo Tribunal Federal decidiu que o servidor entra em greve, significa que o servidor não está trabalhando. Se ele não está trabalhando, ele não deve receber salário. E é improbidade pagar. Então, se o Estado pagar salário, quem pagou, quem deu ordem para pagar, vai ser responsabilizado por crime de improbidade. Então, o Estado vai descontar o salário, porque é uma recomendação do STF. E depois vai pagar esse salário na hora que o professor repor a aula. É simples assim. Não tem como o Estado não descontar o salário. Por isso que eu acho que a categoria também está sofrendo muito pela inexperiência da categoria. O presidente do Sintep deve ser a primeira greve que ele faz na vida dele. Porque ele levou a categoria para uma posição assim, olha, vamos entrar em greve, e mesmo sabendo que nós não temos saída. Ele levou a categoria para uma posição de enfrentamento, sabendo que o outro lado só tinha uma resposta. Não podemos atender. O presidente do Sintep não tem o direito de alegar que ele não sabia disso. Ele sabia disso. E aí ele conduziu mal a categoria, porque inclusive é o seguinte, ele está prejudicando a sociedade com a falta de aula,
está prejudicando pais e mães de alunos com a falta de aula e vai prejudicar os professores. Porque esse dinheiro que vai ser descontado das aulas não dadas, isso faz falta para o professor. O professor não é nenhum príncipe do erário, né? O professor ganha relativamente mal no Brasil inteiro. E olha só, antes de chamar o intervalo, quero dar mais essa notícia aqui, que uma comissão investiga um contrato de 50 milhões com a empresa de São Paulo para o asfalto em Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Infraestrutura instaurou um processo administrativo visando aplicar punições à empresa Equipave Engenharia por causa de irregularidades num contrato de 49 milhões e 700 mil assinado no estado em 2016 na gestão do ex-governador Pedro Táxi. Na verdade, trata-se de um contrato iniciado na gestão Silval Barbosa, mas que o Tucano deu continuidade através do programa Proestradas. A empresa foi contratada para a execução dos serviços de pavimentação num trecho de 45,5 km, englobando as rodovias estaduais MT-100, a MT-299, a MT-336, a MT-463 e ainda trechos que cortam as rodovias federais, como a BR-364 e a BR-070, e esse serviço, então, na ordem de 50 milhões que não foi executado. Aquele programa, né, que era um programa dos olhos do governo anterior, né, Antero, o Proestradas. Do governo Silval Barbosa, né? Que o Pedro Táxi deu continuidade e uma péssima continuidade. Né? É o MT integrado. É o MT integrado. Aliás, Pedro Táxi trabalhou com todas as empresas denunciadas. Continuou, né? Ele não ligou, ele não fez o que mais se esperava dele. Averiguar. Né, ter o controle do Estado. Ele não controlou absolutamente nada. Você falou nessa questão do controle, que você acabou de dizer dos incentivos fiscais, né, que foi um inchaço de incentivo na gestão do Silval Barbosa, que foi continuado e não foi revisto e não foi revisado. O Silval Barbosa dava 1,3 bilhão de incentivo, o Pedro Táxi terminou o governo com 3,600 de incentivo. E o Mauro Mendes mantém 3,600 de incentivo. E o Estado tem um déficit programado para o ano que vem de 800 milhões de reais, 798. Mas aí uma parcela de culpa, Antero, é da Assembleia Legislativa, porque ela também aprova esse incentivo fiscal. Ou seja, não discute dentro da Assembleia o índice percentual que pode ser permitido ou não para o incentivo fiscal. Aprovado pelo governo através de um conselho lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não passa pela autorização legislativa. Agora, a Assembleia podia embicar e resolver, né? Exatamente. Podia, ela fez 2 CPIs, podia ter resolvido a questão. Concordo com o senhor. E numa delas, a segunda, que o José Carlos do Pátio era o presidente dessa CPI, trouxe, no mínimo, uma série de documentos que poderia ajudar a discussão da própria Assembleia Legislativa e não fez. Vamos então para a nossa primeira pausa do dia. Não saia daí, fica aqui com a gente no A Notícia de Frente. A gente já volta. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente e vamos saber quem são os nossos cúmplices de hoje. O professor Lorenberg vai contar, não é isso, professor? A lista, tá boa essa lista, viu? Tá grande essa lista, tá grande. Hein? Que bom, né? Isso é sempre bom. André, da Construmate, Marcos, de Várzea Grande, Elson, também de Várzea Grande, Linda Guimarães, Marina, do Jardim dos Cerrados, Túlio, Anselmo, do bairro São Sebastião, Wanderson, Primavera do Leste, Max, do São Mateus, Hernandes, do Bela Vista, Maurício, do Poção, Adão Rui, do Osmar Cabral, Célia Regina, do Centro América, Zé Carlos, do Renascer. Aliás, o Zé Carlos é assíduo no programa, né? Abraço, Zé Carlos. O Edmar, do Jardim Universitário, Mara, de Rondonópolis, Shirley Campos, Mauro Carlos, do Bela Vista, José, lá de Várzea Grande, João Rosa,
do bairro Dom Aquino, Laércio, Jucineide, Paulo Sérgio, de Rondonópolis e Laranjeira. Certo, obrigada, professor Antero. Temos mensagens? Aqui, bom dia, bancada. Quero fazer uma pergunta ao Antero. Não seria interessante aumentar o mandato e acabar com a reeleição para cargos majoritários? Abraços, Maxi do São Mateus de Várzea Grande. Ele está se referindo aqui, cargo majoritário, governador e prefeito, né? Porque senador já são 8 anos de mandato. Eu defendo que podia aumentar para 5 anos, né? Mas isso não aumentar prorrogando o mandato. Mas aumentar fazer na próxima eleição. A partir da próxima eleição, quem se eleger vai se eleger por 5 anos. Porque daí a população decide. Né? E aí a população decide, vai ser no voto, né? Eu defendo aumentar para 5 anos e acho que o Brasil não tem cultura para ter reeleição. Eu acho bom não ter a reeleição. E custa caro essa reeleição, né, Aliás, Antero? eu sempre fui contra a reeleição. Bom dia. Isso aqui vai ajudar o professor Lorenberg no destaque dele. Emanuelzinho aqui em Várzea Grande, nunca. Deus não há de deixar. Chega de Campos mandar aqui. Eu era muito nova na época que o Júlio Campos foi governador. Era amigo do meu marido em Rondonópolis. O que vi e ouvi de conversa de política chega a arrepiar. Só Deus na causa. Fui muito amiga de Zanetti Cardinal. Portanto, ligado a essa turma mesmo, porque o Zanetti era muito ligado aí ao Júlio, né? Sacanagem, não tem aumento, o dinheiro vai só para empresário, ficamos a ver navios. Deve ser transporte. Para ir para o trabalho dependendo de carona. Tem algo errado aí. Digno de investigar essa questão do transporte coletivo. No Jornal do Meio Dia algumas mensagens nesse sentido, de que se aumentou a tarifa, mas não foi revisto o salário dos funcionários. Aí o Zé Carlos do Renascer, bom dia, trio. Não vamos acreditar na palavra do Botelho, se referindo à entrevista do Botelho ontem. Eles têm que ser exemplo. Baixa primeiro o salário deles, depois mexe com o dos outros. Tem que baixar no mínimo 50% de todas as despesas da Assembleia. Zé Carlos do Renascer. São essas mensagens. Certo. Vamos seguir então, olha só, o presidente da AGERA, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, o Fábio Calmon, participou ontem do Jornal do Meio Dia. Ele falou sobre o processo licitatório para a contratação emergencial de empresas para exploração do serviço em Rondonópolis. Já começa a operar com uma nova empresa. Confira trechos aí desta entrevista. A gente está num dia de discutir o transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande, mas, claro, não deixamos de discutir também o intermunicipal, que afeta muitas pessoas, né? E foi reclamação de muitos usuários também desse transporte. O senhor me falava que já foi licitado, já está funcionando, por exemplo, em Rondonópolis, a nova empresa do transporte intermunicipal. A AGER já tem um diagnóstico? Sim, a Cinfra vem conduzindo com muita rapidez, firmeza e seriedade esse processo licitatório e está firmando os contratos. Dia 6 de junho agora começou a nova empresa na região de Rondonópolis, atendendo inclusive cidades que não eram atendidas, como Guiratinga, Alto Araguaia, Alto Taquari. Não tinha ônibus regular e aí, a partir do dia 6 de junho uma nova empresa gigante aí, nacionalmente, né, começou a fazer toda a região com ônibus novos, tarifas mais justas, ou seja, mais baratas. E o próprio usuário ele faz o diagnóstico. Ficamos sabendo, inclusive, em primavera, que o usuário teve até uma pequena confusão lá, porque o ônibus lotou, não tinha mais vaga, e o pessoal queria viajar naquele ônibus, não nas empresas antigas, mas a gente fica feliz do governo Mauro Mendes, do secretário Marcelo Padeiro, está conduzindo com muita rapidez, seriedade esse processo que afeta a população. A gente vê o transtorno que é quem sofre mais a sociedade com o transporte
de não qualidade, né? E como o senhor falou, né? Olha só essa cena lá na região, todo mundo querendo andar no ônibus de qualidade, porque é o direito desse cidadão, é o direito desse usuário do transporte coletivo. Quando o senhor falou aí da reestruturação dessa frota e a acessibilidade, que é um problema sério ainda em vários pontos aqui do estado, como que estão aí os ônibus novos? Esses ônibus novos, não todos, mas uma grande parte já vem com acessibilidade. Inclusive, na licitação definitiva, que a própria Cinfra também vem conduzindo, ela exige a qualidade e a acessibilidade, ônibus com ar-condicionado, com conforto, e uma tarifa justa, porque vem de um processo licitatório que se arrastou por muito tempo, aí, praticamente a vida inteira do estado de Mato Grosso, né? E aí a Cinfra e o governador Mauro Mendes determinou que se concluísse esse processo licitatório. A gente acredita que esse ano a gente conclui e vamos partir para uma outra fase, né? A fase da regulação, da fiscalização de empresas com contrato, com objetivos para cumprir, investimento sério. Então, estou muito feliz, a agência tem muito trabalho para fazer, estaremos startando operações licitação garantida, que é apreender clandestinos, apreender ônibus que estão irregulares, para dar tranquilidade para essas empresas sérias que querem investir no estado de Mato Grosso. Pois é, presidente, a gente conversava e o senhor me falava, olha, eu já tenho um diagnóstico de como está o transporte lá em Rondonópolis. Mesmo a licitação saiu o quê? As empresas começaram a trabalhar, na verdade, no dia 6, não foi, de junho? Tem uma semana. Exato. Uma semana, até menos de uma semana. Então, esse é o papel da AGER, de fiscalizar e fazer valer o direito do usuário do transporte intermunicipal. Eu te pergunto isso porque já foi questionado aqui em Cuiabá o papel da ARSEC e ela se posicionou, a agência se posicionou como neutra, que faz apenas valer o que foi acordado na licitação. Esse não é o papel da agência. Essa não é a minha posição, nem a posição da nossa gestão. É lógico que a gente tem que regular os contratos, mas sempre em prol da sociedade. Não tem justificativa, não tem lógica nenhuma você só regular o contrato e a sociedade está descontente. Então, cabe às agências reguladoras buscar o melhor conforto. Lógico que não é quebrar empresário também. O empresário tem que ter um lucro, mas um lucro justo. Então, a gente vem nisso muito firmemente. É lógico que a gente sofre pressão de empresários, mas a gente age com tranquilidade, o governo está dando apoio. Não pode ceder essas pressões, não pode ceder, presidente? É natural, os empresários querem ganhar dinheiro, nada mais natural. Mas cabe à agência reguladora agir pró-sociedade. Eu não podia deixar de falar nessa questão da ARSEC, que chamou a atenção de todo mundo, que é uma agência neutra que só faz valer o que foi acordado na licitação. E aí o presidente da AGER falando que sofre também pressão, assim como a ARSEC deve sofrer pressão dos empresários, mas estão ali, as agências estão ali para fazer valer o direito do cidadão, do usuário do transporte. Mas eu quero ouvir a palavra do doutor em transporte coletivo, que é o professor Lorenberg. Porque o professor Lorenberg usa transporte coletivo, quer dizer, ele usa ônibus. Eu entrevistei o Calmon, né? Isso. Na Rádio Capital FM, e ele me deu uns dados que eu achei assim extremamente relevantes. O transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande está mais barato que o transporte só em Cuiabá e só em Várzea Grande. É disso que eu ia falar. O intermunicipal está em R$ 3,85. E o transporte municipal está em R$ 4,10. E ele me garantiu o seguinte, que muito dessas questões, falei, olha, mas como que justifica isso se o trecho intermunicipal é maior do que o ônibus circular só dentro do município? Ele falou, pois é, isso aí é muito feito em cima da falha com relação ao número de usuários do transporte. Nós tivemos um exemplo, assim, uma fiscalização melhor e tal, conseguimos diminuir essa questão. E por isso o valor do transporte intermunicipal é R$ 3,85 e o valor do transporte municipal é R$ 4,10. Isso é um desafio para a prefeita Lucimar e para o prefeito Emanuel Pinheiro.
como é que o cidadão aqui consegue fazer o transporte intermunicipal, sai lá do Cristo Rei, vai na Universidade Federal de Mato Grosso, vai no Tijucal, paga R$ 3,85. E lá internamente em Várzea Grande paga R$ 4,10. O trajeto de volta compara com o Emanuel Pinheiro. E o cidadão em Cuiabá paga R$ 4,10. É um levantamento realmente Cuiabá muito... e Várzea Grande também, né? 4,10. Cuiabá e Várzea Grande, os dois são 4,10. Vai ficar mais certo ainda quando o Emanuel for aqui, o Emanuelzinho de lá, né? Aí vai ficar mais caro, né? Mas ele falou outra coisa, outro ponto interessante que eu quero ouvir, já complementando isso que o Antero disse, que com a nova licitação, agora com novas empresas, algumas tarifas chegaram a reduzir a metade. Tarifas, se eu não me engano, a gente recebeu até no WhatsApp do Jornal do Meio-Dia, o trecho Primavera-Cuiabá, Primavera do Leste Cuiabá, custava R$ 72,00, parece que baixou para R$ 49,00. Em razão da concorrência. Não, com a nova empresa entrando após a licitação. A passagem... Não, o que ele está dizendo é o seguinte, que mesmo com 49, a empresa está tendo lucro. Isso. Está tendo lucro Imagina outra com... E se interessou pelo trecho. Quer dizer, tem diminuições aí de 100%, de 220 a passagem para 100 e pouco. Quer dizer, esse rapaz... ele deveria escrever um artigo mostrando isso num quadro, linha a linha, como é que ficou isso, porque o trabalho que ele está fazendo à frente da AGE é um trabalho relevante, importante. E podia contribuir nessa licitação, do Ministério né? Público, né? Nessa licitação de Cuiabá, não, mas não está precisando dessas contribuições. Né? Ele já está bem assessorado lá pelo primo, lá da Secretaria de Mobilização Urbana. Pelo Antenor. E nem a Arsec vai precisar disso, porque, olha, a meu juízo, a Arsec é advogada e julgadora dos benefícios ou das causas do empresariado. Porque não é possível que você tenha 4,10 o transporte coletivo em Cuiabá, Nayara, e você tem a diminuição do índice percentual cobrado do ISSQN, né? É isso? De 5% para 2%. E esse abate, essa diminuição desse índice percentual não está embutido no preço da passagem. Porque o que deveria ocorrer era uma queda do preço da passagem em razão desta queda do índice percentual de 5 para 2. Mas você não vê isso refletido. Por outro lado, sem falar que você tem um transporte coletivo na capital de baixa qualidade. Eu sempre digo, Nayara, e vou repetir sempre, que o usuário de transporte coletivo, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, paga por um preço de primeiro mundo e recebe em serviço, em contrapartida, um serviço de 8º mundo, porque não é compatível com o preço que você paga pelo transporte coletivo, que é ruim. Eu digo sempre, o pior transporte coletivo de todas as capitais do Brasil está exatamente em Cuiabá. Isso sem contar e sem levar em consideração o atraso dos ônibus, sem levar em consideração a qualidade péssima dos pontos de ônibus, com exceção, é claro, a gente não pode perder de vista que existe sim exceções, e uma das exceções é exatamente aquela estação ou ponto de ônibus lá da Praça Alencastro e da Praça Ipiranga. Mas os demais pontos de ônibus são muito ruins. Não ajuda, não contempla. Eu digo sempre, Nayara, que o usuário do transporte coletivo é um cliente desrespeitado, não apenas pelo transporte coletivo ruim, mas porque a prefeitura não fiscaliza como deveria fiscalizar. Porque tudo isso passa por uma fiscalização da prefeitura. E a prefeitura, ao invés de ser o advogado, o agente defensor dos anseios e dos desejos da sociedade, neste particular, infelizmente, não faz. Não vem fazendo, infelizmente. Essa questão dos pontos é muito séria, principalmente esses novos que foram revitalizados, os chamados pontos containers, e a questão, a acessibilidade ali. Eu não falo para entrar no ponto, mas o ônibus não consegue parar, né, e colocar o elevador. Então, o cadeirante tem que sair do ponto para poder pegar um ônibus com acessibilidade. É um problema muito sério.
Professor, vamos para o seu destaque? Nayara, Eleições 2020? Isso, Nayara, Antério e amigo telespectador. O amigo telespectador certamente está fazendo, professor, por que discutir, por que trazer como comentário a disputa das eleições de 2020? Amigos, aqui no Brasil, felizmente ou infelizmente, assim que acaba uma eleição, já se começa uma discussão, uma longa discussão por nomes para a próxima eleição. É assim que funciona. Ainda que falta muito tempo para as eleições de 2020, mas os partidos políticos já estão regimentando o seu militante ou o seu filiado também, em busca de mais associados e mais ainda a discussão em favor ou contra candidatura A, B ou C. Por exemplo, em Rondonópolis, o José Carlos do Pátio, de acordo com a notícia que se tem nos bastidores, Nayara, o prefeito vai sair a candidatura à reeleição, mas ele gostaria de ter ao seu lado uma candidatura a vice, que era exatamente a filha do Sacchetti, do Adilson Sacchetti. Se não me falha a memória, o nome dela é Astrid Sacchetti. Ocorre que um grupo de pessoas já advoga e defende a candidatura do Sacchetti. Portanto, essa tese do prefeito a sair para sua reeleição já é pela metade derrubada. Uma vez saindo o Sacchetti, é claro que a filha não vai aliar-se ao prefeito. Por outro lado, você tem a possibilidade do atual deputado Medeiros sair a candidatura a prefeito. Não se pode também perder de vista que o Hélito Fagundes não será candidato à prefeitura em 2020, mas o seu grupo não vai deixar de apresentar um nome para a disputa. Fala-se muito nos bastidores que a própria esposa do Hélito Fagundes poderia ser candidata à prefeitura de Rondonópolis. Além de tudo isso, o MDB do Carlos Bezerra já advoga a possibilidade de trazer um nome para a disputa à prefeitura de Rondonópolis, mas também com o objetivo de eleger de 3, 4 ou 5 vereadores. Essa é a tese trabalhada pelo MDB. Já na questão de Cuiabá, existem algumas teses já formuladas nos bastidores. Por exemplo, há quem defende a candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, mas trazendo para a candidatura a vice o nome do DEM. É claro que essa tese não é por acaso. Se acontecer isso em tese, amigo telespectador, sabe o que acontece? Ele enfraquece o próprio governador do estado numa disputa na capital. E todos nós sabemos, porque historicamente, e o Antério sabe disso muito melhor do que eu, historicamente, o governador do estado sempre apostou que o seu partido tivesse um candidato forte à disputa da capital, até porque a capital é, queiramos ou não, a maior vitrine eleitoral do estado. E, portanto, a disputa dentro da capital é muito maior, inclusive por pessoas próximas do governador. E o DEM, que é hoje, que tem o governo do estado, não vai abrir mão em nenhum momento de uma possível candidatura à prefeitura de Cuiabá. Um outro detalhe é que as forças chamadas de esquerda, e o próprio Lúdio Cabral, o deputado estadual Lúdio Cabral, já apareceu em um depoimento falando disso, de que uma grande possibilidade de aliar, de trazer uma aliança aí entre o PT, o PSB, o PDT e o PCdoB. Só que tem duas perguntas aí. O Julier será candidato por parte do PDT? E nós não podemos perder de vista que o Otaviano Pivetta pertence ao PDT. Será que o Otaviano Pivetta, que também tem interesse nas eleições municipais, ainda que não venha concorrer a uma delas, será que vai aceitar de bom agrado que o PDT esteja numa mesma aliança com o PT, o PSB e o PCdoB? Por outro lado, tem um nome. A professora Maria Lúcia saiu com uma votação muito expressiva nas eleições de 2018, Nayara. Em tese, ela seria um grande nome por essa ala de esquerda para disputar a prefeitura. Para ela será vantajoso, ainda que não venha vencer as eleições, mas ela ganha
espaço, ganha vitrine para uma possível candidatura em 2022. Já em Sinop, por exemplo, a minha... Lembrando lá que Rondonópolis ainda tem um outro nome, né? Do deputado estadual Tiago Silva. Tiago Silva é do MDB. Do MDB, pois é. Exatamente. Que é um nome para Ele falou sem citar o nome. É verdade, é isso mesmo. Em Sinop, a minha pergunta é bem simples. Nós vimos historicamente, Nayara, que em Sinop a disputa entre o ex-deputado federal Nilson Leitão e o atual deputado federal pelo MDB, Juarez Costa, sempre foi forte, ainda que os dois não tivessem diretamente no embate eleitoral em Sinop. Mas eles sempre trabalharam em prol de uma candidatura A, B ou C. Isso significa dizer que o PSDB, ainda que enfraquecido no estado de Mato Grosso, terá uma força dentro daquela região através do próprio Nilson Leitão, ainda que ele tenha saído de uma eleição em 2018 com índice percentual baixíssimo, na minha opinião, das urnas. Mas o PP também pode ser um nome forte nesta disputa. Além do PP, o MDB também aposta nisso. Já indo para Cáceres, há um grupo de parlamentares, de políticos de partidos diferenciados que estão apostando numa possibilidade do atual deputado federal, Dr. Leonardo, vir para a disputa. Eu, particularmente, Nayara, eu penso que nesse momento o Dr. Leonardo não virá para a disputa, ainda que seja lembrado por um grupo muito forte. Por outro lado, o atual prefeito não será candidato, mas a sua vice não será candidata, que é do mesmo PSDB. Portanto, você tem já costurando todas as possibilidades de uma candidatura também em Cáceres, somado aqui ao próprio DEM nesta disputa. Não se pode também perder de vista. Linhas gerais, amigo telespectador, os grandes partidos políticos trabalham para um nome de grande vitrine na disputa das cidades polos. Só que tem um detalhe que eu gostaria de, só para finalizar, uma observação a ser feita. A partir de 2020, não será mais permitido a aliança, a coligação para a eleição proporcional. Isso obrigará, Nayara, aos partidos, querendo ou não, saia com o nome de vitrine para a candidatura ao executivo, senador Antero, para trazer visibilidade para os seus candidatos à proporcional. Porque não tendo mais a aliança, a coligação à proporcional, vai obrigar a cada partido que quer uma vaga na Câmara Municipal que tenha visibilidade e, ao mesmo tempo, uma boa candidatura ao Executivo. Isso significa que a disputa de 2020 será muito, mas muito boa, muito interessante nesse aspecto da composição de cada parlamento municipal. Olha, eu quero fazer só um parênteses aí, o seguinte. Eu, sinceramente, algumas coisas aqui eu eu acho que as articulações estão acontecendo, mas acho que elas não se concluirão. Muitas delas sim. Né? Por exemplo, apesar de toda a força do Jaime Campos no DEM, eu não acho que o DEM vai com o Emanuel Pinheiro. A partir do momento, assim, a partir da lucidez do Júlio Campos. O Júlio Campos, que é irmão do Jaime, deve ser contra isso. Certamente. A partir do enfrentamento que o Emanuel tem com o Fábio Garcia, que é o presidente do DEM, que é o presidente estadual do Democratas. E a partir da essência do que o senhor falou, que é o Mauro Mendes não vai ter candidato, o candidato dele vai ser Emanuel Pinheiro, né? Quer dizer, olha que o povo junta e dá uma porretada aí no prefeito de Cuiabá e o governador do estado de uma vez só. Eu ouvi dizer, professor, e se isso for verdade, é uma grande informação, mas eu preciso confirmar, mas eu já vou falar aqui a especulação, que Roberto França pode ser candidato ao prefeito de Cuiabá. E ele estaria sendo convidado por um grande líder do Democratas, o deputado Eduardo Botelho,
para se filiar ao DEM, porque o Botelho acha que o DEM tem que ter candidato. Isso implica um pouco em dizer que o próprio Botelho não é candidato. Já descartou essa possibilidade. Ele está até em descartando a entrevista, possibilidade de ser candidato a prefeito e ele quer que o Roberto França se filie ao Democratas para ser o candidato do DEM à prefeitura de Cuiabá. Não deixa de ser um nome que tem um enorme apelo popular e que tem uma gestão muito aprovada em Cuiabá, principalmente na gestão social. Eu considero que dona Iracy França fez alguns projetos na área de educação e na área social como Semenina, e essa atenção às pessoas com deficiência, que depois tiveram uma bonita sequência com Wilson Santos, que são realmente cartões de visita de Cuiabá, né? O Lar dos Idosos no CPA, quer dizer, o Roberto tem muitas realizações. E é uma notícia que precisa ainda se confirmar, mas ela, em se confirmando, primeiro, confirmando o convite do DEM. Segundo, confirmando a filiação dele no DEM. O Roberto não é criança, ele não nasceu ontem, ele só vai se filiar ao DEM, se quiser ser candidato, se ele tiver o apoio das lideranças do DEM. Em caso contrário, ele fica onde está, ou até busca outra legenda, né? Verdade. Mas o nome do Roberto França pode incluir aí na sua análise. Tem um movimento na cidade querendo fazer o lançamento da candidatura do Roberto França. E falando de Várzea Grande, o presidente da Assembleia também disse em entrevista aqui no programa Notícias de Frente ontem que não tem pretensões nem em Cuiabá e nem em Várzea Grande, mas ainda fica meio que sob suspenso, né, o nome dele em Várzea Grande. Os campos ainda têm essa esperança, não, Antero? O Botelho, se ele fosse para lá, é evidente que ele seria o candidato do DEM. Essa história do Botelho falar que ele não vai ser candidato nem aqui nem em Várzea Grande, eu acho... Seria aqui ou Várzea Grande? Eu acho difícil isso na política, né? Porque uma coisa é a vontade individual, outra coisa é a vontade do coletivo. O Botelho vai ser muito pressionado para ser candidato. Aqui e lá. Ou aqui ou lá, o DEM vai escalá-lo. Eu acho muito difícil ele conseguir escapar da pressão dos amigos, dos colegas e dos companheiros democratas. Certo, vamos então para o intervalo. Na volta a gente vai falar de Santa Casa de Misericórdia. Saiu o acordo aí para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. Tem também o destaque do Antero. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente e, como eu havia anunciado antes do intervalo, vamos falar de Santa Casa. Olha só, o TRT de Mato Grosso homologou o acordo que garante o pagamento de 60% dos salários atrasados dos trabalhadores da Santa Casa de Cuiabá ainda no mês de junho e o restante em 4 parcelas a serem pagas até outubro deste ano. A conciliação foi possível graças ao empenho da Justiça do Trabalho e do governo de Mato Grosso, que assumiu a responsabilidade em pagar os funcionários, e da Assembleia Legislativa, que abriu mão de 3,5 milhões do seu 12º. Ao todo, o valor a ser depositado em uma conta vinculada ao processo será de R$10.800.000. Então, 60% vão ser pagos ainda no mês de junho e outras 4 parcelas a serem pagas até outubro. Uma ótima notícia, né? Então não Bem diferente do modelo anterior que tinha sido proposto. Então não serão 6 parcelas, e sim 5 parcelas, né? Mas eu ouvi pelos sites... Eram 7, na verdade, eram 7, antes. Né? Eu li pelos sites que também a prefeitura iria repassar um valor de 3,5 ou 4 milhões de reais para ajudar no pagamento dessa folha atrasada. Para a folha, pelo menos aqui o que foi explicado pelo TRT, deixou bem claro que foi
um repasse do Estado junto com a Assembleia Legislativa, uma força-tarefa dos dois. Eu já quero seguir e falar aqui que Mato Grosso explode gastos com o pessoal em 9% e aposta no STF para não chegar ao caos em setembro. O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, afirmou ontem que a questão do governo não conceder aumento aos profissionais da educação em greve há uma semana é uma imposição legal, pois o Estado já ultrapassou o limite de gastos com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele falou o seguinte, abre aspas, não é vontade, não é uma questão de querer ou não o governador não dar a RGA. O problema é legal, o aumento não pode ser dado agora, destacou o secretário de Fazenda. Segundo Rogério Gallo, só no ano passado o governo gastou 11 bilhões e meio com o pessoal, chegando a 57,89% de sua receita corrente líquida. Esses números apontam aí o estouro de 9% que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, em alguns pontos a greve da educação continua, foi decidido durante a Assembleia que a greve da educação vai continuar, pelo menos por tempo indeterminado. Outras categorias também vão aderir a essa paralisação, mas uma paralisação na sexta-feira, dia 14, já está confirmada da saúde. O Detran também confirmou isso para engrossar a greve da educação. Áreas da democracia, né? Greve é democrática. Então vamos falar da polêmica dos áudios vazados do ministro da Justiça, na época, juiz Sérgio Moro, com Daltan Delagnol. Antes de chamar, que é o seu destaque, né, Antero, eu quero chamar primeiro aqui um pronunciamento de Daltan Delagnol. Vamos acompanhar. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas de aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Em segundo lugar, surgiu uma discussão sobre as provas do caso Triplex. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. Antero, seu destaque então, que tem a ver com este assunto. Porque, na verdade, é o seguinte, ele usou até a palavra, que é a palavra grave nessa relação. Ele, Daltan Delagnol, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, estão sendo acusados de conluio. De conluio é assim, quem investiga é o Ministério Público, quem julga é o Poder Judiciário. E o conluio era de que o Poder Judiciário, através do ministro Sérgio Moro, quando juiz, estaria orientando os procuradores da Lava Jato a como formular a denúncia para parecer consistente no caso do Triplex contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. É preciso pegar a origem da denúncia. De quem que é a origem? O material foi revelado pelo jornalista Glenn Greenwald. Ele é fundador do site de Intercept Brasil. E já ganhou um Pulitzer, né, de jornalismo, que é um dos maiores prêmios na área de jornalismo no mundo, por aquele caso de espionagem americana, Antero, do caso Snowden, né? Snowden é o nome que a gente tem aqui, esse mesmo.
Snowden. Pois é, esse jornalista Greenwald, ele é homossexual assumido, ele é casado com o deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Então é evidente que os que vão defender o Moro e vão defender o Deltan Dallagnol, é evidente que vão usar isso, que a origem desse ataque é uma origem do PSOL. O que o Deltan Dallagnol começa a falar do seu vídeo é que a invasão do seu celular, e eu não gosto desse tipo de afirmativa, que o seu celular foi hackeado criminosamente. Bom, realmente é crime você entrar, investigar o celular dos outros. Eu não posso, de repente, porque descobri uma determinada tecnologia, entrar no celular do professor Lorenberg e do celular da Nayara. Isso é crime. Isso não é legal. Correta a afirmação do Deltan Dallagnol. Mas eu esperava que ele se pronunciasse mais sobre o conteúdo do que está lá e não desclassificando quem faz a denúncia, e sim respondendo à qualidade da denúncia. O que ele fez, em parte. O próprio Greenwald já falou o seguinte: dizem que eu e meu marido somos de esquerda, mas nem Moro, nem a Lava Jato dizem que os argumentos das reportagens são falsos. Resume. E é isso que precisa ser respondido. Se isso é falso, se não é. Aí ele vem com uma informação futurológica, o jornalista Greenwald. Temos mais materiais envolvendo o papel de Moro na Lava Jato, mostrando que ele é um chefe da força-tarefa que criou estratégias para botar Lula e outras pessoas na prisão. E atuou quase como procurador e não como juiz. Diz que tem um material muito maior, né, Antero? Que vai ser revelado ainda, que ele tem material muito maior, mas esse material não foi revelado. Temos conversas que ainda não reportamos sobre o Moro, está pensando na possibilidade de aceitar uma oferta do Bolsonaro caso ele ganhasse. Isso foi antes da eleição, acho que depois do primeiro turno. Né? Aí, o que já dá de repercussão em Brasília? Congresso vê CPI sobre Moro como provável e Planalto se afasta. Jair Bolsonaro se afastou. Embora o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, deu uma nota e saiu em apoio do Sérgio Moro. Os filhos do Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o deputado federal Bolsonaro, saíram também em apoio a Sérgio Moro. O presidente, ele está querendo se manter afastado disso. Em função disso, agora, essa movimentação aqui é que eu não sei se era necessária. Em função dessa informação, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do DEM e do Centrão, foram se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Qual que é a preocupação de Brasília? A avaliação interna do Congresso, levada a Maia e Alcolumbre já na noite do domingo, quando o caso estourou, é o clássico clichê das CPIs. Todos sabem como começam, mas ninguém sabe como acaba. E eles dizem o seguinte: a preocupação com uma agenda mínima de governabilidade, a começar pela tramitação da reforma da Previdência, permeou as conversas. Eles acham que essa conversa mantida, ela vai prejudicar a reforma da Previdência e também o pacote anticrime do Moro. Minha opinião pessoal, abrir uma CPI é ruim para o governo. Sim. Mas se for aberta a CPI, o Dallagnol e o Moro vão deitar e rolar na CPI. Eu quero Porque a população está a favor ou contra essas prisões? Está a favor das prisões. Então, a população e eu quero só vai falar ficar inteiramente rapidinho. Favorável, vai ser um erro político Antero, do Congresso abrir essa CPI. Sua fala aqui do Sérgio Moro, que se pronunciou ontem, disse o seguinte: olha, na verdade já me manifestei, não vi nada demais nas mensagens. O que há ali é uma invasão criminosa. Não tem nenhuma orientação naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que acontecem há anos e aconteceram anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas coisas, não tenho registro disso. Agora, ali não tem nenhuma orientação.
E a gente termina então Notícia de Frente, a gente volta a repercutir mais. Não, isso na vai edição, ser assunto certeza. para o mês inteiro. Viu? Pode ficar tranquilo que em junho nós vamos conversar bastante sobre isso. Certo. Professor, muito obrigada. Antero, muito obrigada. Obrigado, Nayara, professor. Um abraço ao telespectador. Abraço, obrigada.